Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. As pessoas do bairro deixaram de sair quando a noite chegava. Estavam muito assustadas com os boatos de uma criatura que corria nas madrugadas. Alguns diziam que era apenas boatos e que era apenas um cachorro de rua. E já os mais velhos diziam se tratar de uma fera que atendia pelo nome de lobisomem. Olá, boa noite. Eu me chamo Luciene e sou moradora da cidade de Crateus, no estado do Ceará. E desde criança, eu escutei muitas histórias contadas na região, e principalmente os mais velhos contavam histórias de criaturas estranhas e barulhos nas madrugadas. Porém, eu nunca pensei que faria parte de uma delas. E foi no início de 1990, quando meu irmão caçula nasceu. E foi uma época de muita alegria na nossa casa. Só que na mesma época, começaram a acontecer coisas muito estranhas no meu bairro. E as pessoas diziam que um cão negro, de um tamanho descomunal, de olhos vermelhos, estava assombrando a todos na madrugada. E até então, todos pensavam que poderia ser apenas boatos. E principalmente o meu pai, que dizia ser conversa fiada do povo. Ele trabalhava de taxista à noite e deixava eu e a minha irmã e os outros 3 filhos na noite sozinhos. E eu não sei se ele dizia isso para nós ficarmos tranquilos, pois ele realmente não acreditava ser nada demais. E as pessoas do meu bairro passavam a não sair na noite. E todos estavam realmente apavorados com os boatos e achavam melhor não arriscar. Bem, um casal de idosos, que eram os nossos vizinhos, diziam que essa criatura que o povo estava vendo e ouvindo nas madrugadas se tratava de um lobisomem, e que todo cuidado seria pouco. E nessa altura, o meu irmão caçula estava com 15 dias de nascido, e o meu pai havia saído para trabalhar à noite no táxi, e eu acordei com a minha mãe acendendo a luz no quarto onde dormia com o meu irmão, e ela estava assustada com alguma coisa, e eu perguntei o que estava acontecendo, e ela fez um movimento com a sua mão para que eu não fizesse barulho, e eu fiquei parado, sem saber o porquê, e pude ouvir o que estava deixando a minha mãe daquele jeito.
eu escutei do lado de fora, na lateral do quarto, pisadas pesadas e junto delas uma respiração alta, ofegante e cansada. E não preciso dizer que basta isso para uma mãe sozinha com 4 filhos pequenos entrar em desespero. Só que o que estava lá do lado de fora começou a arranhar a lateral da porta e parecia que ia entrar a qualquer momento. E aquilo arranhava com tanta força que parecia que ia arrancar a porta. Bem, em um momento como esse, qualquer mãe entraria em desespero e tentaria fugir. Mas a minha mãe teve uma atitude única. Ela, como sempre, foi uma mulher de fé e começou a orar pedindo proteção a Deus. E aquilo que estava arranhando a porta e tentando entrar, logo foi embora aos poucos. E pudemos escutar enquanto ele corria rápido para longe de onde estávamos. E aquela noite não dormimos mais, pois estávamos com medo da criatura voltar. Pela manhã, a minha mãe contou o que tinha acontecido para o meu pai, e ele simplesmente não acreditou em nenhuma palavra. Ele dizia que a minha mãe tinha sonhado, e ela, então, levou ele até a parede, aonde o bicho tinha arranhado. E quando chegaram lá, eles viram as marcas profundas causadas pelos arranhões na parede, que foram deixadas pela criatura. E mesmo assim, o meu pai não acreditou na minha mãe. Bem, ela contou para um casal de idosos, que eram os nossos vizinhos, e eles disseram, sem sombra de dúvidas, que aquela criatura era um lobisomem. E também eles contaram o porquê do lobisomem estar em nossa casa. Eles disseram que, como na nossa casa existia uma criança com poucos dias de vida, o lobisomem estava atrás do bebê. Mas as orações da minha mãe espantaram a criatura, pois ela odeia esse tipo de coisa. Bem, passamos várias noites sem conseguir dormir direito, pois o trauma, sem dúvida, foi muito grande. E na época, os boatos, depois de tudo aquilo, só aumentavam. E as pessoas andavam assustadas com tudo que estava acontecendo. Eu e a minha mãe tínhamos muita dificuldade em pegar no sono à noite e ficávamos até tarde acordadas, olhando a rua pelas frestas da porta da frente, que eram grandes, devido à porta ser um pouco velha. E as pessoas andavam falando que uma criatura estranha corria e fazia barulho de gelar a espinha. E isso ocorria nas ruas do nosso bairro. Em uma noite, eu vi a minha mãe perto da porta, quando vimos passar correndo uma criatura enorme que nos fez tremer devido ao susto. E muitas pessoas viram esse monstro naquela mesma noite, e até então era apenas avistamentos. E o dia que o monstro veio até a minha casa, bem, ele não demorou muito até que alguém deu de cara com ele. Um senhor do bairro que saía de madrugada para trabalhar e passava por um caminho que mais ou menos tinha uns 500 metros e não tem nenhum poste de luz. Bem, esse é um caminho que dá acesso a um bairro e só depois que você passa por esse caminho que você chega na BR. A BR é um pouco mais iluminada. E quando ele estava indo por esse caminho, essa criatura pulou na sua frente, e a reação dele foi sair correndo em total desespero e voltar para sua casa. Quando ele chegou em casa, a porta estava trancada, e ele socava e gritava para sua esposa para que ela abrisse a porta.
Então, ela correu rápido e quando ela abriu a porta, o senhor, ele não viu mais a criatura. E depois disso, as pessoas começaram a se movimentar para caçar aquele lobisomem, pois o mesmo estava aterrorizando a todos. E daí, os homens saíram com paus, armas de fogo, facões, faca, foices, e disseram que seria o fim daquele demônio depois daquela noite. E depois da suposta caça, as aparições simplesmente pararam. E muitos disseram que o lobisomem era alguém do bairro conhecido por todos, e por isso ele parou de atacar. Bem, muitos anos se passaram, e pela última vez que a criatura tinha dado as caras foi entre 2011 e 2012. E o terror logo voltou ao bairro. Um senhor que não morava ali e havia passado uns dias na casa da irmã. Em uma noite, ele passava por um caminho que até hoje é sem iluminação, e ele vinha de bicicleta e já era tarde da noite, quando ele viu os olhos vermelhos da criatura no matagal. Bem, ele conta que na hora ele não ficou com muito medo, pois jamais pensaria se tratar de um lobisomem. Então, ele continuou pedalando tranquilamente, e quando a criatura pulou em cima dele, o derrubando da bicicleta, ele pôde ver que animal era aquele. E a descrição que ele deu da criatura é que era um animal negro, muito grande, e parecia com um cachorro de tamanho gigantesco, só que a sua cabeça parecia de um porco, com os dentes saltados para fora. E ele também disse que a criatura o derrubou, e ele não conseguiu levantar rapidamente e fugir da criatura. Então, a sua única opção foi começar a rezar, e a criatura foi se afastando aos poucos. Bem, ele se levantou e saiu correndo. Foi para sua casa, e pela manhã bem cedo ele voltou para pegar a sua bicicleta. E as marcas onde a criatura tinha derrubado ele ainda estavam lá no chão. Então, as pessoas do vilarejo voltaram a testemunhar os avistamentos. E logo houve uma denúncia na polícia. E todos voltaram a ficar fazendo ronda no local, e em uma dessas rondas à noite que os policiais faziam, bem, eles faziam a ronda na viatura, e quando passaram perto desse matagal, eles deram de cara com o monstro. Eles chegaram até a bater com a viatura na criatura, mas aquilo levantou rápido e fugiu para a mata. Os policiais disseram que atropelaram um grande cão negro, só que a maneira que o bicho caiu e levantou era tão estranha que eles tiveram a certeza de não se tratar de um cachorro comum. E essa história gerou terror no bairro e teve notícia até na rádio local, e muitas pessoas dizem ter visto a criatura correndo na madrugada, e até hoje o mistério continua. E muitos acreditam ser alguém do bairro que se transforma em lobisomem e sai pela noite assombrando a todos, pois ele parece ter inteligência e sabe que não pode vacilar, pois no dia que a criatura vacilar, a sua identidade será descoberta. Boa noite.